minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez, aqui na Astral TV, no programa Ivan Martins. Sempre com convidados muito especiais, conversar um pouquinho com a gente, trazendo conhecimento, trazendo experiências de vida, porque é sobre isso, não é? Sempre aprender um pouquinho mais, dividindo experiências. E hoje eu recebo uma artista pesquisadora com experiência interdisciplinar, com atuação nos últimos anos na área de arte e tecnologia. Tem apresentado obras em arte e tecnologia em eventos e exposições acadêmicas no Brasil e no exterior. Faz parte do Grupo Holos, com atuação no âmbito ibero-americano. É artista com carreira reconhecida na área de gravura, tendo obras nos mais importantes museus brasileiros e em coleções nacionais e internacionais. Que prazer ter você aqui. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, né, na casa de vocês, Laurita Salles. Obrigado, querida. É um prazer Obrigado estar aqui, viu? Obrigado por estar aqui. É um grande prazer recebê-la. Professora, que profissão, né? Que profissão maravilhosa, né, que você tem e que profissão difícil também. O que é ser professora hoje? Eu perguntei isso, acho que foi semana passada com o professor também. O que é ser professora no Brasil hoje? Então, dei muito tempo aula, né, na área de artes visuais. Eu dei em São Paulo, na FAAP, eu fui professora da FAAP, da Belas Artes. No Mackenzie eu dei, mas não era artes visuais. Eu dava desenho para design lá. E também, depois fui para o Nordeste, né? Dei aula há muito tempo numa licenciatura, né, de artes visuais e hoje eu sou professora no mestrado de performances culturais na Universidade Federal de Goiás. Olha, ser professora é uma experiência bastante rica, né? E a minha é de artes. Eu sempre fui professora de artes, né? Então, é você saber lidar com o processo artístico dos outros. Então, eu entendo que, ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar o procedimento. Eu dei muitos anos de aula de gravura, como é que faz uma xilogravura, que é um trabalho de arte que envolve uma madeira, tem umas faquinhas que tem que cortar, etc. Depois imprimir. Escavar, que a gente fala, cavar, né? Cavar e tudo. Então tem procedimento, mas então, eu tenho que ensinar, eu tenho que dar conta de lidar com isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com aquele processo criativo que está no nascedouro. É difícil, você tem que fazer aquela plantinha crescer, entende? Você não pode cercear. E aí você lida com todo tipo de coisa, você lida com a psicologia da pessoa, você lida com as projeções que ela tem, os medos que elas têm. As pessoas desenhar lidam com a parte psicológica, olha, tem altas histórias, não vou... Com a própria vivência, censura. Né? E com a própria censura também. Porque o professor também tem as suas censuras. E o aluno tem censura. E o professor também tem as suas censuras internas também, que vai debater naquele momento, né? Vai conversar naquele momento. Claro, e você tem que lidar assim, os alunos eles têm medo de errar. Eles se censuram pra caramba, então você tem que fazer ele poder tirar vamos dizer assim, essas restrições que eles têm a priori, ou então muita coisa de modelos de imagem que eles veem na internet e copia, e como é que você instaura o processo criativo. Então, no meu caso, eu fui professora e tive que lidar em artes, então que é muito particular. A tecnologia ela está afastando um pouco as pessoas desse processo criativo. Eu estava vendo sobre um projeto, e esse projeto simplesmente você pode alimentar esse projeto com o conhecimento de muitas pessoas. E esse projeto e esse site, é uma coisa assim que eu vi esses dias, simplesmente te dá o resultado do que muitos pensadores, né, pensaram a respeito e traz quase que uma receita
É como se a pessoa não precisasse mais usar a criatividade. Existem hoje aplicativos que escrevem músicas. Tem, não, é. É Então, inteligência artificial que você tem está inteligência falando. artificial, sim. É. Eu chamo isso, na verdade, de um processo que vai fazer com que a nossa juventude, e até mesmo nós, né, a gente vai acabar ficando meio preguiçoso, não é não? Eu acho que assim, não dá para dizer isso. Eu acho assim, e pode acontecer isso que você está falando, mas depende de como você se apropria da tecnologia, né? Mas nós Então, estamos falando de uma sociedade onde os jovens têm o celular como segundo cérebro. com certeza. Por isso que você tem que lidar. Eu acho assim que as artes podem ter todos os campos. E nem acho que a tecnologia vai acabar com as artes, pintura, Não, gravura, nada. nunca, Não, nunca, não, não tem como. não. Vai diminuir a quantidade, talvez, de verdadeiros artistas, de pessoas que estão dispostas a experimentar. Eu acho que não. Assim, eu acho até porque essa garotada é muito ligada em tecnologia, uma parte delas, não é todos, né? Como eu dei aula há muito tempo, É tem. sim, claro, tem know-how para isso, para falar Não, isso. mas tem alunos que gostam. Então, eles vão, porque a criatividade humana não tem jeito, ela está lá. Então, assim, dentro de uma mediação complexa, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, a criatividade sempre vai estar lá. Eu creio nas pessoas. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava num debate sobre um grupo de trabalho que envolve o pessoal da Federal de Goiás sobre metaverso, não vou entrar. E aí tem um aluno meu que é lá da Federal do Rio Grande do Norte, mas está nesse grupo, ele faz design 3D para metaverso, para jogos, essas coisas. O menino é o né? E aí ele já pensando um trabalho que envolve IA, né, que é a Sim, inteligência artificial, artificial, sim. mas ele estava já fazendo todo um imaginário É porque interessantíssimo. a inteligência artificial, a gente escuta desde que é criança a respeito dos robôs que teriam inteligência, né, artificial, que eles teriam como decidir as É o coisas, imaginário. Existe o poder. imaginário Já de ficção estava no científica. imaginário, já estava em ficção científica. A ficção científica, na verdade, é quase que uma. É quase que um. Como é que se diz assim? É quase que uma promessa do que virá, né? Mas que tudo que a gente via, que era quase impossível, falar num Os relógio, Jetsons. os Jackson, está tudo aí, né? Está É, acontecendo, está tudo é. aí. Acho que nem essa é a questão. Eu acho até que os jovens, eles vão ter muitas outras opções, muitos outros encontros, muitas outras alternativas, porque isso veio para ficar. O metaverso veio para ficar, não chegou agora, já está aí há algum tempo e vai continuar. Vão chegar outras formas de inteligência artificial, mas a questão é até que ponto as pessoas hoje querem fazer a sua pesquisa, querem fazer o seu mergulho no conhecimento e até que ponto elas delegam isso, não é, para as máquinas. Porque nós viemos de uma época que você tinha que estudar, fixar o máximo daquilo, porque nem sempre você tinha acesso àquela informação. Agora basta você pegar o seu prolongamento do cérebro, que é o celular, você acessa a informação, está na sua mão de novo. Então, a criatividade vinha muito da nossa vivência, da nossa convivência, das nossas experiências e do nosso brincar, de muitas coisas. Como que você vê isso hoje, com tantas novas possibilidades vindo a cada momento, e isso não vai parar, isso é uma progressão muito rápida, ela é elevada à centésima potência, não é mais uma coisa de 100 anos, agora é uma questão de 100 segundos. Como é que você vê isso na educação? Então, voltando. Primeiro, eu acredito no ser humano. Então, e da minha experiência com jovens, né, que eu dei aula há tantos anos, né? Eu dei 34 anos eu me aposentei, mas é de outras coisas. Mas assim, eu dei, sei lá, 20 anos, 25 anos, sei lá quanto. Então, assim, eu acredito profundamente na capacidade humana e no imaginário humano. As pessoas, e a garotada, elas já estão nascendo nesse mundo Sim. tecnológico, né? Então, eles já pensam assim. E eles vão inventar.
Eles vão inventar. Eles vão inventar de outro jeito. Não? Eu espero, desejo profundamente e acredito nisso. É isso que eu estou tentando dizer. Eu acredito nos meninos, nas meninas, nos jovens, eu acredito neles. Nossa, é incrível a capacidade de inventar. Porque você é uma pesquisadora nessa área. Sim. Né? Então, é uma pergunta provocativa, na verdade. Não, estamos batendo papo aqui. Né? É uma pergunta provocativa, porque dentro dessa história toda, você acredita que essas poéticas digitais são ferramentas contemporâneas de artes plásticas? São, no sentido amplo da palavra, sim. No sentido amplo da palavra. Ou seja... Artes visuais, assim, porque assim, o que eu ia falar, assim, porque o pessoal hoje chama mais artes visuais, mas quando você lida com vídeo, não é nem arte e tecnologia exatamente, mas é multimídia, né? Sim. Você tem som, você tem parte visual, você tem várias linguagens juntas, né? Então, por isso que eu digo que é um campo mais ampliado, porque você está nas artes plásticas nesse sentido amplo, porque você lida com música, lida com som, e aí... As artes finalmente chegaram no momento de se fundirem, né? Em certos aspectos é exatamente isso que está acontecendo. Elas se fundirem. O artista hoje, ele busca se completar mais, ele busca experimentar mais. Eu não diria que é mais, porque assim, se você for pensar, imagina o Leonardo da Vinci, o quanta coisa ele estava descobrindo naquele tempo. Então, assim, Leonardo da Vinci era um cientista, era um médico, ele era tudo. Ele não pode nem ser, eu nem enquadro ele como artista, ele também era artista. Mas ele era um cientista, né? Um homem... mas ele, assim, ele tinha... um extraterrestre. Exatamente, mas ele era interdisciplinar. Interdisciplinar, com certeza. Gente, um papo maravilhoso, né? Mas eu vou precisar dar uma paradinha, porque eu tenho um recadinho para vocês. Agora estou de volta, hein? Não saia daí. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, que bom, já estamos de volta com a Laurita, essa professora incrível, essa artista incrível, pesquisadora, não é? Quem pesquisa encontra, encontra várias nuances, encontra muitas coisas e se encontra também, porque todo aquele que ensina aprende, que se não aprender não tem sentido, não é? Me conte nessa segunda parte, o que você aprendeu? O que você tem visto nas suas pesquisas? Como foi que você desenvolveu a sua produção artística? Eu vou contar um pouco a minha história, né? Sim. Que ela é um pouco diferente. Então, eu vou falar só a parte de arte, né? Porque Claro. tem antes, mas nem vou entrar nessa parte. Então, assim, eu comecei trabalhando com gravura, né? Eu descobri na ECA, de São Paulo, Escola de Comunicação de Artes da USP, o professor Evandro Carlos Jardim, que foi uma referência na área de gravura em metal. E eu fiquei encantada, né, com essa possibilidade, com isso, né? E aí eu comecei a trabalhar com gravura em metal. Gravura em metal
vamos dizer assim, é um trabalho que você faz em placas de metal, no geral de cobre. Elas são brilhantes, você tem que preparar tudo isso e aí você faz, vamos dizer assim, com ferramentas de corte, você faz linhas, você pode mexer com ácido, eu não vou Sim, entrar explicar sim, porque é bem sim, complicado. E você sim. pode fazer linhas que têm profundidade e que você também pode fazer tons, meio tons, no geral é branco e preto, mas pode fazer colorido também. E aí é um mundo muito encantador, né? Envolve todo um processo, né, de você ir fazendo e descobrindo aos poucos, você vai mexendo no metal e vai tirando cópias em papel e pode fazer várias cópias, são múltiplos, né, o resultado. Então eu trabalhei bastante com gravura em metal, né, e Sim. fiquei conhecida na época, né, que foi mais ou menos isso, 1980, 90, por aí, né? Que era uma geração que estava sendo formada na ECA, né? E aí eu fiquei conhecida dessa geração. Tem o Cláudio Mubarak, Marco Butti, enfim, são professores até hoje na ECA. E aí então eu me tornei uma artista emergente naquela época, né? E aí depois eu comecei a evoluir para um negócio diferente, eu sou bastante conhecida nisso até. Eu comecei a fazer cilindros gravados, ou seja, eu não imprimia, eram os cilindros que eram gravados. E até eu ganhei um prêmio importante que foi em 98, acho que é 98, posso estar errado, mas acho que é. A Bolsa Vitia de Artes, que era um grande prêmio de pesquisa em artes, né? E que eu fiz um cilindro com gravura industrial. Olha só. Eu sou diferente. E aí, então, era um cilindro tinha uns 3 metros, 2 metros e meio, não sei muito bem, e que eu gravava isso, né? Transformou a matriz na arte final. Mas ele era um cilindro, e eu gravei com gravura industrial. Eu Tá. recebi sempre esse prêmio da Vita, seria impossível. E aí eu descobri, foi até através de um aluno meu que trabalhava com gravura industrial, dava aula no Mackenzie, ele fazia isso e me levou, eu fiquei encantada. A Embraer, para vocês verem, eram processos que existem da gravura com ácido, sabe? Eu não vou explicar, que é mais ou menos a mesma coisa, um avião fazer uma gravura. Existe o mesmo procedimento. E aí, então, também nas indústrias que envolve matriz plástica de automóvel. Sim. Então, por que eu fiz isso? Porque eu tinha um encanto por esse mundo industrial. Eu conheci, por uma série de razões pessoais, o mundo industrial que tinha, na época, toda a região de Santo Amaro. E aí eu conheci, foi ali que minha vida mudou, nesse aspecto de eu querer fazer uma coisa que tivesse essa amplitude do mundo industrial, que foi a fábrica que chama MWM, que ainda existe até. Eu entrei lá e vi aquela potência, e eu queria fazer alguma coisa assim. Então eu acabei me enveredando pelo esse mundo que eu inventei, no fundo, da gravura industrial, e fui conhecido, tem peças minhas no Museu de Arte Moderna, por exemplo. Sei lá, tem um monte de São Paulo, tem um monte de lugar, né? E aí, então, eu sou conhecida até hoje por esses caminho meio heterodoxo que eu tomei. Nesse inteirinho depois, eu não sou normal, tá? Aí... Que bom, bem-vindo ao grupo. aí, então, eu não sei se o tempo tá dando aí, mas eu tô indo. Aí, então, vamos dizer assim, vou pular um pouquinho. Eu comecei nesse período, mais ou menos, final dos anos 90, começo de 2000, mais ou menos, começa a ter a área de arte e tecnologia começa a ficar muito forte em São Paulo. Bastante forte, né? E aí eu comecei aí, tinha os eventos lá no Itaú Cultural, que eram os festivais, não é bem festival o nome, mas enfim, vamos chamar de festival. Que tinham grandes eventos, sabe, traziam gente do mundo inteiro, e eu ia lá ver. E eu comecei a me encantar com aquilo, né? E aí eu comecei a me aproximar dessas pessoas. E a gravura, ela envolve pensar em processos. Você tem que conhecer o processo. E o pessoal de arte e tecnologia, depois eu descobri, tem muita gente que veio da gravura. O Milton Souto Gabi, da aula de gravura, a Diana
Domingo, um monte de gente. É uma arte muito técnica, né, a gravura? É. Ela é uma arte técnica. Não tem como Exatamente. ser diferente. Ela é o início da técnica moderna. Tem gente que Sim. fala que é medieval, mas comigo não passa essa história, não. E então, porque ela começa a ser, não é artesanato, ela é justamente entre o artesanato e a máquina industrial. Sim. Manufatura, chama-se, já tem até divisão de trabalho. Então, ela é o início. É uma impressão, né? Então, é uma impressão com qualidade. E passa numa máquina. E passa numa máquina. E passa numa máquina simples, uma prensa mas passa. Simples, para quem nunca fez, né? Não, mas digo assim, ela não vou comparar com um motor de carro. Assim, né? Com certeza. Né? Mas assim, então, o seu raciocínio ele é operativo. E isso que eu acho que explica muitos artistas que vieram da gravura e entraram em arte e tecnologia, e eu mesmo, eu fui pensando esse lance, né? Aí então eu comecei a frequentar esses eventos e fiquei meio fascinada. Aí eu fiz um doutorado, nisso eu estava fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, no meu mestrado foi em gravura, e aí o meu doutorado, que envolveu esses cilindros aí, gravados. Aí depois no doutorado eu fiz uma passagem, meio escultura, mas envolveu já uma parte de CAD/CAM, meio tecnologia, não vou explicar aqui. E aí depois eu me enveredei por isso. Porque aí, assim, nisso apareceu a oportunidade de um concurso, porque a minha geração, eu não tinha concurso. Eu fiquei, né? Eu entrei tardiamente em concurso universidade, porque não tinha, por um período não tinha. Aí em 2009 eu fiz um concurso, que era quando você tem as federais se expandindo. Eu vou mais velha, mas eu vou. E aí eu fui professora da FAAP, tudo, artes visuais. Aí eu deixei tudo porque eu ganhei um concurso na Universidade Federal lá no Rio Grande do Norte. E eu fui dar aula de gravura lá. Mas eu tinha um colega, que era o Fábio de Oliveira Fon, que era muito mais novo que eu, mas que meu contemporâneo, mestrado, doutorado, essas coisas. E aí ele me estava lá de arte e tecnologia. E aí eu hoje acho que ele me botou me avisou desse concurso, que ele já queria me levar para essa área. E aí eu tive as condições, numa universidade pública, que eu fui, né, professora, pesquisar de poder fazer pesquisa, porque a arte e tecnologia tem que ter condições de pesquisa e grana, grana, tempo. Tempo, porque assim, escola que você dá privada, universidade privada, você dá por hora, você te dá aula pra caramba, né? E quando a universidade pública, você dá 8 a 12 horas de aula e você tem tempo para pesquisa, tem bolsista, você tem colega, você trabalha em grupo com colega, porque a tecnologia sem o pessoal de informática não dá para fazer. E quando você entra para pesquisa também você pode abrir muitas vezes mão da própria aula, né? Você pode se dedicar às vezes só à pesquisa também. Não, só a pesquisa não. Nem quando você sai. Hoje eu posso. Hoje eu estou dando aula porque eu quero, Sim. Né? Porque eu já me aposentei e tal, então eu dou aula no mestrado, me convidaram, eu fiquei muito contente, em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, onde eu sou professora permanente no curso de mestrado e doutorado na pós-graduação em performances culturais. Então, onde eu fiz meu bacharelado em Belas Artes. Pois é, olha só. Tá vendo como Mas você fez na FAV, né? Fiz na FAV, na Federal, né? Sim, mas assim, essa faculdade onde ele fez, eu fiquei, porque eu andei pelo mundo, certo? Sim. E aí, então, eu fiquei 1 ano lá no meu pós-doutorado, em 2018. E eu fiquei no Media Lab, que é um laboratório muito importante de arte e tecnologia. Que maravilha. Que é do lado da FAV. Do lado da FAV. Não, é maravilhoso ver uma pessoa como você que até me dê essa liberdade de chamar de você. Claro! Você me parece muito jovial e que tem toda essa vivência, tem toda essa história, né, de vida. E falando da importância da arte, né, gente? A arte é isso. A arte é vida, a arte transforma, a arte é necessária, né? E pessoas como você, né, Laurita,
eu acho que traz esse poder, sabe? De transformação mesmo. E é muito importante ter você aqui, é muito importante as pessoas conhecerem. E como é que elas fazem para conhecer mais o seu trabalho? Hoje você tem publicações, você tem um lugar, você tem um site onde as pessoas podem conhecer seu trabalho ou Olha, não? então assim, de gravura, tem um livro que foi feito pela EDUSP há Sim, milênios, mas ele ainda sim, existe. sim. E ele é Laurita Salles, tá lá. Então vamos procurar por É. Laurita Salles. Na área de arte e tecnologia tem um site do meu Ah, grupo, não está no meu sim. nome, que é www.10dimensões.com. E se você for no botãozinho que tem lá 10 anos, vai ter uma exposição virtual que fizemos na pandemia Olha com que 10 maravilha. anos da produção do grupo. Que maravilha. Querida, gratidão, gratidão Adorei mesmo por também. ter estado aqui conosco. E é isso, gente. Vamos valorizar o artista, a arte. Nós não temos como sobreviver sem eles. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Que a luz esteja com todos e até a semana que vem. Deixa o sol entrar.